Olá, eu sou o Felipe. Neste vídeo eu vou estar ensinando a como criar e configurar o Student Quiz. O Student Quiz foi pensado em uma maneira de ajudar os alunos a estudar e se prepararem para as provas e exames. Então, nele vai ter um questionário, onde as questões do questionário são produzidas, criadas, tanto pelo professor quanto pelos alunos de forma colaborativa no Moodle. Inicialmente, o professor vai estar na página inicial do seu curso. Ele vem nessa engrenagem e ativa as edições. Em qualquer tópico, ele vem adicionar uma atividade ao recurso e procura aqui embaixo pelo Student Quiz. Nesta página será feita a configuração do Student Quiz. Então, vale lembrar que o professor agora vai estar configurando que tipo de questão ele vai querer que os alunos façam para os outros alunos estudarem no questionário. Algumas configurações de ranking para saber como os alunos estão participando no desenvolvimento desse questionário. Então aqui você vem no nome, é obrigatório. A descrição não é obrigatória. A gente vem aqui embaixo na configurações da avaliação. Essa configuração é o que vai avaliar o ranking de participação do aluno. Então, cada critério que ele fizer, ele vai receber uma pontuação nesse ranking. Ele vai ter acesso à sua pontuação individual e uma pontuação geral da turma. O professor pode tornar os estudantes anônimos ou não, vai estar o nome de cada aluno no ranking geral. O valor de cada questão criada, por exemplo, aqui está 10. Toda questão que o aluno criar no Student Quiz, ele vai receber 10 pontos no ranking. Toda vez que o professor aprovar uma questão desse aluno, ele vai receber mais 5. Toda vez que ele for testar as questões de seus colegas, responder corretamente, ele ganha mais 2. Se ele errar a questão do seu colega, ele vai perder um ponto no ranking. Então, isso fica, você coloca o critério que você quiser. Por exemplo, aqui você pode deixar 0 para não tirar pontos do ranking. E aqui em papéis excluir na classificação, é importante você marcar os tipos de usuários que você não quer do curso que não apareçam nesse ranking. Por exemplo, o professor. Eu, na hora de avaliar as questões, não quero entrar nesse ranking, ficar aparecendo para os estudantes. Então, os estudantes não estão marcados, então eles vão estar no ranking geral. Na configuração da questão, o professor vai escolher o tipo de questão que ele vai querer que os alunos criem e que vai ficar disponível. Então tem múltipla escolha, verdadeira e falsa, resposta curta, cálculo, associação, entre outros. Mais pra frente eu vou estar mostrando alguns exemplos e criando alguns. Então eu vou deixar todos marcados, mas se o professor quiser somente múltipla escolha, é só ele desmarcando os outros e deixar somente múltipla escolha marcada aqui. E os alunos só vão ter a disponibilidade de fazer a múltipla escolha. É importante aqui em comente o professor escolher marcar se todo o aluno, na hora de avaliar as questões, de resolver as questões de seus colegas antes de serem aprovados pelo professor, se eles serão obrigados a comentar ou avaliar. Por exemplo, se você deixar marcado aqui, avaliar questões é obrigatório. Todo aluno, na hora, vai resolver a questão e antes dele sair dessa questão, ele vai ser obrigado a dar uma nota de 1 a 5 da questão, em questão de dificuldade, ou se a questão é boa para o estudo ou não. Isso é importante para no final o professor ter uma noção do que os alunos acharam das questões e ter uma média, saber se é uma questão mais difícil, se é uma questão que não aborda o tema tão bem, então é irrelevante, então ele não vai aprovar ou vai pedir para o aluno fazer uma errata.
Também pode colocar para o aluno ser obrigado a comentar na questão do outro, opinar no que pode melhorar, se está bom, assim. E o restante, disponibilidade, notificação, tags, é o padrão dos plugins do Moodle. Então, disponibilidade, se vai ter data para abrir, data para fechar ou não, se vai ter notificação, essas coisas. Feita essa configuração, até o comment change, que é bem importante, o professor vem salvar e mostrar. E o nosso Student Quiz está criado agora. Então eu vou vir aqui no começo do curso, vou desativar as edições. E agora temos demonstração Student Quiz. Esse é o nosso quiz que criamos agora. Ele está vazio porque não tem nenhuma questão, nem eu, professor, ou algum aluno criou uma questão para o banco de questões. E aqui no meu progresso você pode ver como está andando a minha participação, como está andando a participação da classificação. Aqui embaixo, anonimato. A gente pode vir aqui, tanto o professor quanto o aluno, em criar uma nova questão. Aqui tem os tipos que eu deixei permitidos na configuração. Então, múltipla escolha. Cada uma tem uma descrição do que seria. Então eu vou vir aqui em múltipla escolha. Agora, essa página aqui de configuração da questão, tanto o professor quanto o aluno vai ter acesso para ele poder criar a sua questão. Então, o nome da questão é obrigatório. O texto da questão. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui. Nessa caixa de texto, o aluno pode colocar em negrito ou não, itálico, aumentar a fonte, colocar imagem, anexar aqui, vou formatar o texto da questão. Marcação padrão é uma guia para o professor conseguir filtrar algumas questões. Feedback geral é o feedback que tem depois da questão resolvida. O ID é um ID que pode ser criado para ficar mais fácil a busca, se você tiver mais questões ou não. É como se fosse um RG da questão. Uma ou múltipla resposta. O aluno vai vir aqui marcar. Vai ser apenas uma resposta permitida. Vai ser várias respostas permitidas. Então, por exemplo, eu vou deixar uma somente. Misturar as opções. Então, nós vamos ter o A, B, C. Então, se eu deixar marcado, o A, B, C vai ser sorteado as opções diferente para cada aluno. Se eu deixar desmarcado, o A sempre vai ser a mesma opção, o B sempre vai ser a mesma opção. Aqui o número das opções, se eu quero A, B, C, 1, 2, 3, em romano, eu vou deixar aqui A, B, C. E aqui é onde vem as respostas das questões. Então, aqui a resposta é aqui em nota a nota que ele vai receber se ele responder essa opção. Então temos vários tipos de nota. Isso não interfere no ranking de participação. Isso é como se fosse o questionário mais para frente. Se é a resposta certa ou errada. Então aqui eu vou deixar em 100%. Se fosse certo, mas Minas Gerais não é, eu vou deixar em nenhum. Feedback, se está errado, errado.
o Amazonas. O aluno vai poder colocar cada um feedback. Por exemplo, deixa eu tirar esse feedback. Vou colocar errado, menos. Opção 2, outra opção. O Amazonas. Essa é a resposta correta. Então a gente vem aqui na nota e coloca 100%. E no feedback a gente coloca correto. A terceira opção. Quarta opção. Quinta opção. Se eu deixar ela em branco, só vai ser mostrado quatro opções de respostas. Se eu quiser adicionar mais opções, eu clico aqui em espaço em branco para 3 mais escolhas. Feedback combinado, se a resposta está certa, se está parcialmente correta. Por exemplo, se eu deixasse marcado várias respostas certas nessa questão de múltipla escolha, se ele fosse 3, se ele marcasse só 2 certas, ele ia receber esse feedback. E aqui é quando ele erra, ele vai receber esse tipo de feedback padrão. Independente da opção errada, ele vai receber aquele feedback que ele errou. E múltiplas tentativas, nas outras tentativas do aluno responder o questionário, ele vai receber alguma dica ou não, e ele vai receber alguma penalidade ou não. Então, cada tentativa que ele tentar, ele perde 1/3 da nota da resposta correta. Então, que vale 100%, se for a segunda tentativa vai valer 66% e assim funciona. Aqui, salvar alterações, salvar mudanças. E agora aqui temos nossa primeira questão do quiz. Ele ainda não tem nenhuma avaliação, nenhuma tentativa, nenhuma avaliação, nível de dificuldade, etiqueta. Então eu vou voltar agora para o início e mostrar um outro que eu já preparei com algumas questões, um outro questionário. Neste questionário, por exemplo, nenhuma questão ainda foi aprovada. Esse é o estado dela. Quando tem essa seta que o aluno ainda pode editar ela. Tem aqui questão de associação. Se você vir aqui nessa engrenagem, ele vem e pode editar a questão aqui já feita, algumas doenças, e segue o padrão, o nome, o texto da questão. E aqui a resposta, por exemplo, e a questão, a opção e a resposta, já que é de associação. Esse aqui está vazio, que é uma resposta a mais, não está associado a nada. Eu vou salvar aqui. Essas questões, o professor vai poder ver quem criou, a data, na dificuldade, já que eu realizei uma tentativa e errei, o nível de dificuldade ficou alta, e a minha avaliação. Agora eu vou
iniciar teste. Eu vou testar as questões desse banco de questões. Então, por exemplo, questão de associação, dengue. É um vírus, Covid é um vírus e a febre é uma bactéria. Eu vou clicar aqui em verificar. Está tudo certo, ele deu o feedback que está correto. Eu vou para o próximo. Agora, quanto é 2 mais 2? Se eu colocar um valor errado, ele vai dar o feedback que está errado. A resposta correta é 4. Ele vai dar aqui. E eu não posso ir para a próxima questão se eu não avaliar, que eu deixei marcado lá. Aqui é o comentário, esse é opcional, eu deixei marcado opcional. Então eu vou deixar clicar próximo. Aqui, questão de verdadeiro ou falso. Verificar. A resposta está correta. Eu posso vir aqui em avaliar. 5 estrelas. Ele explica aqui, ó. 1 estrela, a questão é muito ruim. 5 estrelas, a questão é muito boa. Próximo. Ao ligar o interruptor de lâmpada, a mesma aparelho. E devido ao campo elétrico, o espaço está correto. Vou avaliar com 3. Terminar. Aqui mostra o meu projeto de participação. Todo aluno vai ter isso. E aqui a classificação geral da classe. Eu deixei em anônimo, mas senão ia ter o andamento geral. Se eu clicar aqui em mais, ele vai mostrar o meu desempenho e o meu desempenho em relação à turma. Então, sem mostrar o nome dos outros alunos, avaliação média, o quanto que eu acertei, o quanto que eu contribuí. Aqui eu volto. Perdão, entrei no coisa errada. Aqui o professor, ele vai ter algumas médias, ó, de avaliação, como os alunos avaliaram, a dificuldade. Então isso aqui vai depender do desempenho dos alunos. Quanto mais eles errarem as questões, mais difícil é. Quanto mais acertarem, mais fácil é. O número de tentativas. Eu errei a última vez que eu fiz a questão numérica. Acertei 2 vezes a questão de associação. E agora o que é importante é a aprovação. O professor, depois que os alunos fizerem várias questões e cada aluno for participando, for corrigindo a questão do outro ou não, o professor pode aprovar ou não a questão. Ele vem aqui nessa seta e vem aqui, alterações em seguinte tipo de questão. Questão de associação. Ele pode reprovar, aprovar, alterar, que era o que estava marcado, ocultar, para não aparecer mais ali para os alunos irem testando, ou excluir e tirar de vez a questão do banco de dados. Eu vou aprovar essa aqui. Vai ficar com esse correto. A questão numérica eu vou reprovar. Ele vai ficar com esse X. O aluno, esse banco de questões, os alunos vão conseguir ver que a sua questão está aprovada ou que a sua questão está reprovada. Se ela estiver reprovada, o aluno não vai poder vir e editar. Ela vai ficar realmente marcada como reprovada, não foi aceita. Se tiver com essa seta alternada, ainda o aluno vai poder editar ela. E aqui em alterar estado, por exemplo, deixa eu voltar. Aqui, todas que eu marquei, por exemplo, a questão verdadeira ou falsa,
E a questão de múltipla escolha, eu venho em alterar estado. Todas as que eu marquei, eu vou provar de uma vez só. Ou reprovar, ou clicar para alterar. Então, todas estão aprovadas. A questão numérica foi reprovada no banco de questões. Depois de um tempo, você fecha, deixa as aprovadas. Os alunos vêm iniciar teste e vão resolvendo esse banco de questões para estudar para as provas ou não.